12 de agosto do ano 2000. Mar de Barents. 118 homens estão no fundo do oceano, presos dentro de um caixão de metal de 150 metros. 23 deles ainda estão vivos, escrevendo cartas de despedida no escuro. Mas como chegamos até aqui? Primeiro, porque um torpedo de última geração explodiu dentro do próprio submarino que deveria proteger. A resposta vai te mostrar como a economia russa quase destruiu sua própria marinha. Segundo, o que o governo russo escondeu do mundo por 3 dias inteiros. E por que essa mentira custou 118 vidas? Terceiro, 23 homens sobreviveram à explosão inicial e ficaram vivos por mais de 6 horas. O que eles fizeram nesse tempo? E por que ninguém conseguiu salvá-los? E quarto, como uma das marinhas mais poderosas do mundo foi incapaz de salvar seus próprios homens. A verdade sobre essa operação de resgate vai te deixar sem palavras. Mas antes de entendermos o desastre, precisamos conhecer a máquina. O Kursk não era um submarino qualquer. Era o projeto 949A Oskar Segus, uma fortaleza nuclear de 154 metros de comprimento e 18 mil toneladas. Imagine um prédio de 50 andares navegando debaixo d'água. Mas sabe o que tornava o Kursk realmente especial? Este submarino carregava 24 mísseis Granit, cada um capaz de afundar um porta-aviões americano com um único tiro. Era praticamente invencível. Ou pelo menos deveria ser. Mas até o gigante mais forte tem seu calcanhar de Aquiles, e o do Kursk estava escondido em seus próprios torpedos. E foi exatamente isso que selou o destino de 118 homens. Você sabia que a economia russa estava tão destruída nos anos 90 que a Marinha não conseguia comprar combustível novo para seus torpedos? O Kursk usava torpedos 65-76 com combustível HTP, peróxido de hidrogênio concentrado. Mas aqui está o problema. Esse combustível era instável e perigoso, especialmente quando velho. A Rússia estava usando torpedos fabricados nos anos 70 e 80. Combustível com mais de 20 anos. Era como dirigir um carro com gasolina estragada, só que 1000 vezes mais perigoso. Mas por que ninguém percebeu o perigo? Porque a pressão econômica era tão grande que usar munição antiga virou rotina. Era isso ou cancelar os exercícios navais completamente. E foi exatamente essa decisão econômica que transformou um exercício de rotina em tragédia. Agora vamos ao momento exato em que tudo desmoronou. 12 de agosto, 11h28 da manhã. O Kursk está se preparando para disparar um torpedo de exercício contra um alvo. Operação de rotina. Mas você consegue imaginar o que acontece quando o peróxido de hidrogênio vaza dentro de um torpedo? O vazamento criou uma reação química instantânea. Em segundos, a temperatura subiu para mais de 800 graus Celsius. O torpedo explodiu ainda dentro do tubo de lançamento. Primeira explosão. 135 segundos depois, uma segunda explosão, 5.000 vezes mais poderosa, destruiu toda a seção frontal do submarino. Mas espera, se foi tão devastador assim, como 23 homens conseguiram sobreviver? A resposta está na engenharia soviética e em 9 compartimentos estanques que salvaram algumas vidas temporariamente, porque o que aconteceu depois da explosão foi ainda mais dramático. Enquanto 23 homens lutavam pela vida no fundo do mar, o governo russo começou a maior operação de desinformação da história naval moderna. Por que uma nação mentiria sobre um acidente quando vidas estavam em jogo? Primeira mentira. Foi apenas um pequeno acidente, todos estão bem. Segunda mentira. O submarino está em contato conosco. Terceira mentira. Não precisamos de ajuda internacional. A verdade. Eles sabiam desde o primeiro dia que o Kursk havia afundado. Tinham detectado as explosões sísmicas. Mas admitir isso significava admitir que, primeiro, sua tecnologia militar tinha falhas graves.
Segundo, precisavam de ajuda do Ocidente. Terceiro, Putin, recém-eleito, enfrentaria sua primeira grande crise. E enquanto isso, no fundo do mar, algo extraordinário estava acontecendo. Porque os sobreviventes não ficaram de braços cruzados. Compartimento 9, 23 homens vivos, sem energia elétrica, sem aquecimento, com água gelada entrando lentamente. O que você faria se soubesse que ia morrer, mas ainda tivesse algumas horas de vida? Eles escreveram cartas. Dmitry Kolesnikov, tenente-capitão, escreveu para sua esposa: "É escuro aqui para escrever, mas vou tentar às cegas. Parece que não temos chance, 10, 20%. Mas sabe qual foi a parte mais heróica? Eles tentaram salvar uns aos outros até o último segundo. Usaram equipamentos de emergência, tentaram subir até a superfície, lutaram contra o envenenamento por monóxido de carbono, morreram tentando, todos os 23. Enquanto esses heróis lutavam do lado de fora, uma das operações de resgate mais controversas da história estava falhando miseravelmente. Porque o que aconteceu na superfície foi quase tão trágico quanto o que aconteceu no fundo. Como a segunda maior marinha do mundo foi incapaz de salvar seus próprios marinheiros. Primeiro problema: orgulho nacional. A Rússia rejeitou a ajuda britânica e norueguesa por 5 dias cruciais. Segundo problema: equipamento ultrapassado. Seus submarinos de resgate eram dos anos 60. Terceiro problema: mentiras internas. Comandantes mentiram uns para os outros sobre a gravidade da situação. Mas quer saber o mais irônico? Quando finalmente aceitaram ajuda internacional, os equipamentos britânicos conseguiram cortar o casco em poucas horas. Algo que a Rússia não conseguiu fazer em dias. Tarde demais. Todos já estavam mortos. O desastre do Kursk mudou a Rússia para sempre. Putin aprendeu que transparência, mesmo dolorosa, é melhor que mentiras. A Marinha Russa reformulou completamente seus protocolos de segurança. E o mundo aprendeu que orgulho nacional pode custar vidas humanas. 118 homens morreram, não por falha tecnológica apenas, mas por uma combinação fatal de problemas econômicos, orgulho político e mentiras oficiais. Se este vídeo te fez pensar sobre como decisões políticas afetam vidas reais, deixa um like e se inscreve no canal. Nos comentários me conta. Você acha que transparência total é sempre a melhor política, mesmo em situações militares? E não esquece de ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos sobre os maiores mistérios navais da história. Valeu!